Irmãos, Lucas capítulo 7, eu quero para os nossos irmãos que estão anotando, para os GTs que estão anotando, o tema é Admirou-se Jesus. O Henrico está aqui anotando, você que está anotando, esse é o tema da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos. O texto da palavra do Senhor, nós vamos ler os 10 primeiros versículos do capítulo 7. Diz assim: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem ele muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo que viesse curar o seu servo. Estes, chegando a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque ele é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tendo os soldados as minhas ordens, eu digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Deus fale conosco através da sua palavra. Meus irmãos, vocês já foram surpreendidos por pessoas que nunca imaginariam? Já aconteceu aquela situação de você ser surpreendido por uma pessoa, de você dizer: uau! Nossa, esses normalmente são palavras que nós usamos quando somos surpreendidos. Homens e mulheres simples que fazem algo tão extraordinário que até o mundo para olhar. Em 1939, antes da Segunda Guerra Mundial, um jovem corretor britânico chamado Nicholas Winton cancelou as suas férias de esqui e foi até Praga, na Tchecoslováquia. Eu acho que agora eu vou tentar acertar, tá? Tchecoslováquia. Foi até lá e viu centenas de famílias judias tentando fugir dos nazistas. Sem ser militar, sem ser político, sem ser missionário, Winton, ou Nicholas, organizou trens secretos para levar 669 crianças judias até a Inglaterra, a fim de salvá-las da morte. Mais de 50 anos depois, sem nenhum, quando ele fez isso, sem nenhum status, tudo secretamente, até a mulher de Winton não sabia do que ele estava fazendo, resgate de criança. 50 anos depois, em 1988, ele foi levado até um programa de TV na BBC. E durante o programa, o apresentador contou essa história e pediu para a plateia: se alguém aqui nesta sala que deve a vida ao senhor Nicholas Winton, por favor, levante-se. Toda a plateia se levantou. E aquele senhor, com lágrimas nos olhos, foi surpreendido, cercado pelos filhos e netos daquelas crianças que um dia ele salvou em silêncio. Winton, ele não fez isso para ser visto, fez porque amava pessoas. Depois, se você quiser saber um pouco mais, tem um filme que chama Uma Vida. É o filme da história do Nicholas Winton. Não há dúvida que Jesus é a pessoa mais extraordinária que nós já vimos ou conhecemos e já passou por essa terra. Os evangelhos mostram que repetidamente as pessoas se maravilhavam e ficavam espantadas, surpreendidas, fascinadas pelas palavras que Jesus
falava, pelos milagres que Jesus realizava e pelo poder sobrenatural que Jesus tinha. As pessoas ficavam impressionadas. E o Evangelho de Lucas, ele retrata, ele traz, mais do que qualquer outro, a humanidade de Jesus, a compaixão de Jesus, de Cristo, pelas pessoas. E o texto que nós lemos, se você ler o capítulo, você vai ver que vai destacar mais uma história depois da que nós lemos, que mostra essa compaixão, esse amor de Jesus. É interessante que aqui no capítulo 7, nós somos apresentados a um episódio extraordinário. Um gentil, um oficial romano, que demonstrou uma fé, um amor e uma humildade que nem mesmo entre os filhos de Israel, Jesus conseguiu ver. Este homem não era profeta, ele não era um escriba, ele não era um discípulo próximo de Jesus, mas era um militar, acostumado a dar ordens e a obedecer, a ir para batalhas sangrentas e sair vitorioso. Mas aqui nós estamos diante da história de um homem que admirou Jesus, que deixou Jesus admirado, surpreendido, um homem que surpreendeu Jesus pela sua atitude. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que eu queria destacar nessa manhã? Eu queria mostrar 4 qualidades surpreendentes deste centurião. Para as crianças, um soldado, tá? Centurião era um homem que era um comandante de 100 soldados romanos. Por isso, ele era um centurião. 4 qualidades que nós podemos destacar como surpreendentes do centurião romano. Primeira qualidade, meus irmãos, está aí no verso 2. Olha o que diz o verso 2. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. A primeira qualidade surpreendente deste centurião foi o seu grande amor. Seu grande amor. Repare que a Bíblia nos traz que o servo de um centurião, de repente na tradução que você está usando, esteja a palavra escravo. Porque essa é a ideia do servo aqui. Servo aqui no original é a palavra doulos, que traz a ideia do escravo. Agora pense comigo, por que é uma qualidade surpreendente deste homem, um centurião, uma autoridade de Roma, que tinha sobre a sua responsabilidade 100 soldados, por que é uma qualidade o seu amor? Por quê? Daniel, normal. É normal ele amar, sim. É normal a gente fazer as coisas por quem a gente gosta, a gente ama. Por exemplo, a gente faz as coisas sem olhar por um filho. A gente mede esforço, qualquer esforço. Minha filha, 2 semanas atrás, estava doente. Chegou até teve um episódio de vomitar em cima de mim. E para mim, é normal, porque é um pai que está ali querendo, entende? Agora o que nos traz surpresa, nos surpreende na atitude do grande amor desse homem, é que ele se desloca, ele vai atrás da ajuda para um escravo. Um escravo na época dos judeus, ou dessa época, desse contexto, era o quê? Nada mais do que uma ferramenta, que você poderia comprar e descartar quando não tivesse boa. Alguém poderia dizer para ele, que é isso? Está doente? Espera, a hora que morrer você compra outro. Por quê? Escravo era um objeto, a cultura o tratava como um bem descartável. Mas esse homem revela uma qualidade surpreendente do seu amor, porque ele estava profundamente preocupado com o seu servo. O texto correlato de Mateus capítulo 8 também traz essa história, mostra lá detalhes que Lucas não traz aqui. Que este homem, ou este servo, que alguns estudiosos dizem que era um jovem, estava com paralisia, acamado e sofrendo, estas são as palavras, horrivelmente. E este homem demonstra um grande afeto pelo seu servo, que
esse grande afeto é demonstrado, a sua compaixão é tamanha, essa demonstração é tamanha, que ele não se importa quem ele era. Ele não se importa com o seu título. Ele não se importa com as suas graduações. Ele não se importa com o que iriam dizer a respeito de quem ele estava indo buscar ajuda. Ele vai até um rabino, um mestre, procurar ajuda. A fim de quê? De que o seu servo pudesse ser curado. Um grande amor é demonstrado por esse homem. Ele ouviu falar de Jesus, verso 3, tendo ouvido falar de Jesus. Quem sabe a gente pode imaginar aqui, alguns judeus anciãos ali da cidade trouxeram informações de Jesus, os amigos puderam trazer, ou até mesmo os soldados que ele era comandante, trouxeram notícias. Olha, tem um judeu aí que está fazendo muita coisa, viu? Está passando nas cidades, os cegos estão vendo, os paralíticos estão andando, os mudos estão falando. Olha, até pão ele multiplica. Isso ficou no coração deste homem. E quando este homem ouve que Jesus iria entrar em sua cidade, a primeira coisa que ele faz é procurar ajuda, é ter um sentimento de se importar com o outro, é demonstrar um amor não próprio, mas para o outro. Ele vai atrás da ajuda. O que isso nos mostra, meus irmãos? Nos mostra que o amor cristão é um amor que ultrapassa barreiras do interesse. Este homem, apesar de não ser do círculo íntimo de Jesus, de não ser aquele que estava ouvindo as palavras, nós vemos aí no primeiro versículo do capítulo 7, tendo Jesus acabado de falar as palavras. Que palavras? O Sermão do Monte. Ele não estava lá, ele não ouviu falar de Jesus, mas ele sabia que Jesus teria uma solução. E ele vai até Jesus, demonstrando o amor que ele tinha por um escravo, por um servo, que era um bem descartável, mas ele mostra com essa atitude que não era isso que ele via. Ele tinha um amor, ele estimava por este homem, ele estimava por aquilo que a sociedade descartava. Alguns amigos, pessoas próximas, até mesmo soldados, podiam dizer: Senhor, mas como assim? O Senhor está indo buscar ajuda para um servo, para um escravo. Ele não se importou com isso. Ele demonstrou um grande amor que nós, como cristãos, devemos demonstrar. O Senhor Jesus Cristo disse que nós seríamos conhecidos como seus discípulos se o quê? Fôssemos no culto de domingo? Se nós dessemos o nosso dízimo regularmente? Se nós participássemos dos ministérios da igreja? Se nós frequentássemos as atividades da igreja? Aí sim, olha, se o nosso nome estivesse lá no hall de membro, aí sim você é o discípulo de Jesus. É assim que Jesus disse? Não, vocês serão conhecidos como os meus discípulos se tiverem amor uns para com os outros. O amor, meus irmãos, é a insígnia do cristão. É o que nos diferencia do mundo. Nós vivemos em um mundo onde o amor é a base de troca. O amor pregado aí fora é o amor do que, se você tem algo para me oferecer, então eu sou seu amigo. Ô Murilo, que bom, cara, você tem algo para me oferecer. Vamos tomar um café? Vamos comer alguma coisa? Ah, não tem nada? Ah, então deixa ele para lá e eu para cá. Cada um na sua. Não, meus irmãos. O amor cristão, ele é diferente. Ele é um amor que se entrega sem interesse, que se dá sem esperar receber. É um amor. O próprio Senhor Jesus diz, né? O próprio Senhor Jesus sobe a régua. É um amor paradoxo ao mundo. É um amor que Jesus diz assim: olha, vocês querem ser meus discípulos? Então vocês têm que amar os vossos inimigos e orar pelos que vos perseguem. Irmãos, que difícil é isso, não é verdade? Amar quem a gente ama é fácil demais, dizer eu te amo, mas aquela pessoa que nos quer mal, de repente fala mal, faz uma fofoca, né, traz alguma intriga, como que nós vamos amar? Aí sim, é o teste de fidelidade, de discípulo. Este homem mostra isso para nós.
Este homem mostra que o amor dele não estava pautado em um amor à base de troca. Esse escravo não me serve mais, então deixa morrer. Não, ele estimava esse escravo. Ele estimava esse servo. Ele vai atrás do Senhor a fim de procurar ajuda. Nós também, assim como este centurião, somos chamados a demonstrar compaixão pelos que sofrem, por aqueles que necessitam, pelos pequenos, pelos esquecidos. Jesus se agrada, meus irmãos, de corações que amam sem distinção. É assim que o reino se manifesta no mundo. Como que nós temos demonstrado o nosso amor, meu irmão? Como você tem demonstrado o seu amor? Como que nós temos amado? Se nós dizemos que somos discípulos de Jesus, será que às vezes a gente usa aquela palavra? Não mexe comigo não, hein? Eu sou crente, mas o meu braço não é. Nós temos que amar, meus irmãos. Esse homem demonstra o seu grande amor. Mas ainda tem uma segunda qualidade que eu quero destacar deste homem. A segunda qualidade surpreendente deste homem é a sua enorme generosidade. Que interessante isso, né? Olha o versículo 4 e o versículo 5. Estes quem? Os anciãos, chegando a Jesus, com instância, suplicaram. Ele é digno de que lhe faça isto, ou seja, de que o Senhor cure o servo dele, de que o Senhor o ajude, de que o Senhor o atenda. Por quê? Porque ele é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Meus irmãos, um homem que comandava centenas de homens, uma autoridade, agora ele desprende do seu próprio recurso para construir uma igreja para os judeus. Viu, crianças? Sinagoga é uma igreja, é um templo dos judeus. E ele vai lá e constrói uma sinagoga. É interessante que alguns estudiosos, comentaristas dizem que ele poderia ser um prosélito, alguém que se converteu ao judaísmo. Mas outros também afirmam que não, porque era normal entre as autoridades do Império Romano a adoração, e na verdade o Império Romano era assim, tinha um panteão de deuses, e ele como autoridade também tinha isso como culto regular seu. Mas isso não importa. O que importa é um homem que desprende, tira do seu bolso recursos próprios para construir uma igreja, uma sinagoga para um povo que era subordinado a ele, cativo a Roma, para que aquele povo pudesse ter um local de adoração. Este homem desprende dos seus recursos para que o povo judeu pudesse adorar. E isso é interessante, que o povo chega diante de Jesus e diz: olha, ele é diferente, ele é amigo nosso. Ele é tão amigo que ele construiu uma sinagoga para nós, aqui em Cafarnaum. Ele não fez como os outros. Irmãos, os romanos não gostavam dos judeus. A gente pensa que antissemitismo veio agora, década de 1940, com essa grande tragédia que teve, foi o nazismo. Não, o povo judeu sempre foi odiado. E os romanos tinham o povo judeu como um povo imundo, que adorava um Deus que tinha cabeça de mula. Esse era o imaginário deles. Mas esse homem não se importa com os ditados da época, com as coisas da época. O que ele demonstra? Ele demonstra uma enorme generosidade, uma coisa surpreendente para um centurião, um homem bem na sociedade. Ele tira dos seus recursos e ele faz uma igreja, um templo para o povo judeu adorar. O que isso nos mostra, meus irmãos? Que a generosidade revela o que domina o nosso coração. A generosidade revela o que domina o nosso coração. É por isso que você vê que normalmente nos nossos cultos nós não ficamos fazendo apelo para você dê dinheiro, olha, sacrifica, né? Não sei quem vem de outros contextos, assim como eu cresci em outros contextos, tem aquilo, né? Olha, você tem que sacrificar,
você tem que plantar para colher, você tem que cuidado com o devorador. Aí pega os gafanhotos lá de Joel e dá fala vários demônios que tem lá, que na verdade era só gafanhotos mesmo, gente. Não tem demônio lá não. E aí a gente tem uma espécie de transformar Deus num dono de banco, de ação, que você, quanto mais você dá, mais Deus é obrigado a te devolver. Meus irmãos, nós entendemos que a nossa contribuição, a generosidade do nosso coração, nós não estamos dando nada para Deus, nós estamos devolvendo aquilo que Deus nos dá para administrar. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus, meu irmão. Tudo que você tem, até o ar que você está respirando agora é de Deus. Se Ele fechar a torneira ali, acabou. E a generosidade demonstra o que domina o nosso coração. E esse homem mostra sua enorme generosidade. Quando alguém entrega os seus recursos para promover o reino de Deus, ele está dizendo: meu tesouro não está na terra. Generosidade é mais do que doar dinheiro, é colocar à disposição de Deus tudo o que somos e temos. Este homem demonstra uma enorme generosidade. Como você tem sido generoso, meu irmão? Como você tem demonstrado ou administrado os recursos que Deus tem te dado? Lembra de Mateus? Quando Jesus fala que nós não podemos ter dois senhores? Ali Jesus não está anulando a questão do dinheiro, meu irmão, jamais. Não está dizendo que você não pode ter dinheiro, que você não pode, ter uma condição boa. Imagina, nunca na Bíblia você vai ver isso. Temos algumas teologias que vai para esse caminho. Mas não, ali está revelando quem que domina o coração. Quem que você confia na hora do aperto? Quem que você confia na hora da dificuldade? Quem que você confia no momento que as coisas não estão dando certo? Jesus está mostrando lá que nós não podemos ter dois senhores. E nós aprendemos aqui que este homem, por mais que tinha na sua cultura um panteão de coisas, ele não tem os recursos como seus próprios. Ele demonstra uma grande generosidade por um povo que nem era o seu. Que pelo contrário, o povo que deveria ser subjugado a ele. E ele vai lá e constrói uma casa de adoração para esse povo. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, uma terceira marca, ou uma terceira qualidade, surpreendente deste homem, é a sua marcante humildade. Olha o versículo 6 e o versículo 7 que diz: então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Olha só que interessante. No texto de Mateus 8 diz que ele teve um encontro com Jesus. Aqui Lucas suprime essa informação, dizendo que foram primeiro os anciãos, depois os amigos. Não tem confusão, tá bom? A Bíblia é perfeita. Mateus está direcionado a um público judeu, e ele vai enfatizar lá, depois você vai ver que Mateus traz até mesmo informações que Lucas não traz. E aí, lá em Mateus, Jesus tem esse diálogo, o centurião fala: Senhor, olha, não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Aqui, segundo os comentaristas, dizem que esse encontro teve com Jesus, mas nessa segunda oportunidade, quando os amigos vão dizer, quando Jesus diz assim: então vamos lá na casa dele. Quando ele está chegando próximo da casa, os amigos abordam, e é como se ele visse os amigos com Jesus, segundo alguns comentaristas, mas a ordem dos fatores não, como é que diz lá? Exato, não altera o produto, isso aí. Porque no fim Jesus fez um milagre. Mas o que nos mostra aqui, irmãos, é a marcante humildade deste homem. Um homem, como eu disse no começo, centurião, comandante de pelo menos 100 soldados, um homem que tinha autoridade de Roma sobre si em um determinado
região, ele estava em Cafarnaum, seu destacamento estava lá. Um homem que mandava, um homem que tinha uma veste diferente, uma armadura diferente, para que quando as pessoas o avistassem, soubessem que ele era diferente, que ele era uma autoridade, que ele era alguém de muita importância. Mas quando esse homem, ele tem um encontro com Jesus, ele demonstra a sua falência espiritual. Não sou digno, Senhor. Não sou digno de que entres na minha casa. Enquanto os orgulhosos mestres judeus, hipócritas, estavam ali ao lado de Jesus, querendo pegar Jesus, este homem estava envergonhado, mesmo por sua pecaminosidade, diante da presença tão sublime de Jesus. Ele diz: eu não sou digno de que o Senhor pise na minha casa. Ele não disse assim: então vamos lá, opa, que bom que o Senhor vai me atender, vamos lá então. Não. Ele disse: Senhor, eu não sou digno. Mostrando a humildade. É como se a sua atitude fosse igual a de Pedro, lá em Lucas capítulo 5, quando Deus, Jesus faz um milagre da pesca. Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Contemplou a majestade de Deus. É como aquela parábola do cobrador de impostos, que nem ousava levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim. Este homem, quando tem um encontro com Jesus, quando tem um encontro real com Cristo, ele vê que ele não é nada, que ele não pode nada, que ele não tem nada. Essa é a humildade, irmãos. A humildade demonstrada por um homem que, mesmo não sendo discípulo de Jesus, demonstrou uma das marcas de ser discípulo de Jesus. Jesus diz no Sermão do Monte: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, 3. Em João 13, no lava-pés, Jesus demonstra a maior lição de humildade aos seus discípulos, ao se despir da roupa de mestre, ao vestir a roupa de escravo, ao pegar uma bacia e lavar os pés dos seus discípulos. E aí Jesus conclui esta lição da humildade dizendo: como eu vos dei o exemplo, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Humildade, meus irmãos. Humildade é um sinal, é uma marca do verdadeiro cristão. Como você tem demonstrado humildade? Como nós temos demonstrado essa marca do Espírito Santo no nosso coração? Ou muitas vezes, meus irmãos, a gente tem aquela ideia de dizer: você não sabe com quem você está falando, viu? Ah, se você souber com quem você está falando, você vai ver uma coisa. Claro, para os filhos a gente fala isso, Ainda não chegou a idade da Helena falar assim, mas meu pai falava isso para mim, Você não sabe com quem você está falando. Mas eu digo para as pessoas com que nós tratamos diariamente, as pessoas que estão à nossa volta, como nós temos demonstrado a humildade, como nós temos agido, meus irmãos. A verdadeira grandeza espiritual começa com o reconhecimento da nossa pequenez. Eu sou indigno. Diante de Jesus, eu sou indigno. Eu não sou nada. Não tem credencial, não tem patente, não tem posição eclesiástica. Não, meu irmão, diante de Jesus nós somos indignos, carentes da graça e da misericórdia de Deus. Precisamos todos do favor imerecido do Senhor. Este homem demonstra isso. A humildade, meus irmãos, é um solo fértil para a graça de Deus. Tiago capítulo 4, verso 6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Em tempos de autopromoção, Cristo se agrada daqueles que dizem: não sou digno, mas confio no Senhor. Nós vivemos a era da performance. Você é medido pelo que você é, pelo que você faz, pelo que você tem. E muitas vezes pela forma como você
eu sou, eu posso, eu tenho. Mas a Bíblia, meus irmãos, por isso que eu gosto tanto dessa frase, que na verdade é do pastor Luciano. O Evangelho nos desconstrói para depois nos construir. O Evangelho tira o eu do nosso coração. O Evangelho nos mostra de fato quem realmente nós somos e o que de fato nós merecemos. A graça de Deus é maior, meus irmãos. Por isso, nós devemos, como este homem, em toda a situação da nossa vida, dizer: Senhor, eu não sou digno. Quando de fato, meus irmãos, quando de fato nós temos um encontro com Jesus ressurreto, nós reconhecemos a nossa pequenez. Em último lugar, e eu termino, a quarta qualidade surpreendente deste homem, só relembrando, a primeira é o seu grande amor. Ele não se importa que era um escravo, ele não se importa o que queriam dizer, ele vai até Jesus em busca de ajuda, porque ele amava aquele servo. A segunda qualidade é a sua enorme generosidade. O seu bolso revelava quem governava o seu coração. Ele demonstra generosidade. A terceira, humildade. Ele não estava apegado à sua patente, às suas posições, mas ele, diante da majestade sublime, diante da figura do Cristo, ele reconhece que ele não era nada. Mas em último lugar, a quarta qualidade surpreendente deste homem foi sua notável fé. Olha comigo o versículo 7 até o versículo 9. Por isso eu mesmo não julguei digno de ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será cuidado. Porque também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e este vai, e ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto e o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. A sua notável fé. Enquanto todos queriam que Jesus fosse em suas casas, enquanto todos queriam uma audiência particular com Jesus, enquanto todos queriam um café da tarde, um bate-papo exclusivo com o mestre, esse homem surpreende. Esse homem diz: não, Senhor, não é necessário que o Senhor vá à minha casa, eu não sou digno. Mas se o Senhor disser uma palavra, o meu servo será curado. Sabe por quê? Porque eu confio que a sua palavra tem poder e tem autoridade. Não apenas para mandar, mas para que a doença seja eliminada. Porque eu, Senhor, eu também sou sujeito à autoridade. E eu também passo a autoridade. Eu digo a este, vai, ele vai. Eu venho. Eu digo, vem, ele vem. Eu digo, faça, e ele faz. Se eu que sou homem tenho essa autoridade, imagine o Senhor que tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. E aí, meus irmãos, duas pessoas surpreenderam Jesus. Uma foi esta. A outra eu vou deixar para um próximo sermão, que na verdade é o próximo sermão. Estou fazendo uma série no culto das 8, que é Encontros com Jesus. E a outra pessoa eu deixo para depois. Mas Jesus para quando ouve aquilo e ele diz: admira-se, a palavra diz aqui, admirou-se. Ficou surpreendido com aquela reação, porque ele simplesmente vai dizer: vamos lá, que faz lá um café para Jesus, que ele está indo. Mas não, Jesus diz: eu nunca vi fé como esta em todo Israel. Jesus fica admirado quando ouve a expressão notável de fé deste homem. É interessante que aqui eu faço um parênteses. Óbvio que Lucas está trazendo um vislumbre da humanidade verdadeira de Jesus, mas como Deus, ele era onisciente, Jesus sabia de todas as coisas. Mas como homem também, a sua humanidade, a Bíblia nos fala que ele ficou cansado, que ele teve fome, que ele teve sede, e assim também poderia ficar admirado com a fé demonstrada por esse soldado romano.
Eu afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Meu irmão, a fé que agrada a Deus confia no poder da palavra, mesmo sem ver. Muitos querem sentir, muitos querem ter sinais, muitos querem ter experiências extraordinárias, verem anjos, verem isso, verem aquilo. Mas o centurião confiou apenas na palavra de Cristo. Se o Senhor se o Senhor falar, a doença sai de lá agora. Se o Senhor disser uma palavra somente, o meu servo será curado. Não precisa, Senhor. Eu creio na sua autoridade. Muitos hoje precisam confiar com fé na autoridade que Jesus tem através da sua palavra. Essa mesma autoridade, meus irmãos, de Jesus continua viva nas Escrituras. Quando você crê na palavra de Deus, você crê no próprio Cristo. Essa fé que descansa, obedece e confia é a fé que surpreende Jesus. Mesmo que muitas vezes a gente olha para o lado, olha para o outro e diz, mas e agora? E a solução? Senhor, eu estou aguardando tanto tempo. Confie na palavra do Senhor. Confie que Ele está no controle de todas as coisas. Confie que Ele tem poder sobre todas as coisas. Confie que Ele é o Deus que se compadece de nós. Cristo, Jesus, é o nosso Nicholas Winton. Ele deu todos os seus recursos. Ele se despiu da sua glória para nos salvar da morte. Tenha fé, meu irmão. Confie. Este homem nos ensina uma fé surpreendente. Encerro. O centurião de Cafarnaum nos ensina que a fé verdadeira nasce de um coração amoroso, generoso, humilde e que confia na palavra de Deus. Muitas vezes a nossa humanidade, diante de uma situação, tem a tendência de dizer, será? Será mesmo? Ah, Senhor, eu creio, mas não sei não, hein? Será? Meu irmão, tira aí do seu dicionário crentez essa palavra, será. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus cuida de todas as coisas. E aquele homem disse, Senhor, se o Senhor disser somente uma palavra, não precisa nem ir à minha casa. Que Deus nos ajude a ter uma fé como essa. Uma fé surpreendente. Amém, meus irmãos?